Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. De tempos em tempos eu gosto de fazer aqui no canal alguma crítica sobre um filme de terror que eu tenho assistido lá nos anos 70, 80, quando eu era criança, adolescente. Obviamente que a percepção hoje, com 56 anos e fazendo uma crítica em um canal do YouTube, tem que ser bem diferente daquela época, né? Eu não acho que os filmes ou que as coisas de antigamente eram melhores do que as de hoje e tal. Então, sempre, às vezes eu gostaria de assisti-los dublados, né, para lembrar a voz de quando eu era criança, mas nem sempre dá. Esse Happy Birthday to Me, feliz aniversário, parabéns para mim, eu consegui ver só em inglês, né? Eu gostaria de ter visto a versão lá que eu vi na Rede Globo. Quem sabe, esse filme é de 1981, então eu vi na adolescência e uma cena que nunca me saiu da cabeça foi quando tem uma das personagens que tá lá, a moça vai dar um espetinho, um shish kebab, né, em inglês. Ela vai dar um espetinho para ele, soca na cara. Na época, uau, né? Eu me lembro que quando passou isso, essa, e me lembro também do parabéns para mim. Mas aí depois não lembrava quase mais nada. Então agora em 2023 resolvi ver. Entre a minha infância e 2023, eu vi uma vez já, né? E o que eu tenho para começar a falar é que, pelo amor do gato, que filme comprido! É 1h50, quando um bom slasher da época durava 90 ou um pouquinho menos de 90 minutos. Ele tem cena que dá para cortar ali que vou te contar, hein? Provavelmente a Globo fez isso quando passou, né? Porque já tinha que fazer os comerciais, tudo. Mas antes de comentar sobre esse filme, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele ficou bastante famoso por uma série de coisas, ele virou cult, né, para algumas pessoas. Primeiro por causa do cartaz que mente descaradamente sobre e erra coisas, porque assim, no cartaz do filme, né, que era a capa do vídeo na época, eu me lembro de ter visto em locadora, de videolocadora, tem a cena, né, em que o cara tá sendo empalado lá pela boca com um espetinho. Não é o ator, tá? Aquela não é uma cena do filme, mas tem coisa mais grave ali. Uma das taglines, né, tá escrito na capa, era assim: John nunca comerá um shish kebab de novo, né? A personagem nem chama John, acho que é Steve. Aí tinha umas outras linhas, tipo Greg nunca andará na sua moto novamente. Não lembro se é Greg, mas a personagem que está andando de moto e depois vai morrer chama Etienne. Então tem esse tipo de coisa, sem contar, né, que fala assim, na capa, 6 das mortes mais bizarras que você já viu. Mentira, puro marketing. Tem 2 ou 3 mortes que são legaisinhas, por conta da censura, várias das mortes foram cortadas, ou diminuídas ou suprimidas. Então tem uma morte lá que você não vai ver, ela aconteceu, mas você não vai ver, acontece fora da câmera e tal. Então, assim, hoje, para pessoas mais novas, eu só sugiro, se quiser ver, procura lá, Kill Count, esses vídeos no YouTube que mostram só as mortes dos filmes, porque de resto... Mas a história é assim, então tem uma comunidade acadêmica no Canadá, na verdade a história não se passa no Canadá, mas o filme é canadense, né? É uma universidade de riquinhos, uma escola para riquinhos, e tem os top 10, né? Então são os 10 alunos mais são a galerinha mais influente da turma, e que são todos estranhos, né? E aí essa galerinha começa a desaparecer. E tem uma menina que é a catalisadora, que é a Ginny, a Virginia. Né? A Virginia parece que vai ser a Final Girl, só que ela está sob cuidados médicos. E quem dá os cuidados médicos para ela, o terapeuta dela, o Dr. David, é um ator lá que fez muito sucesso nos anos 40, 50, Glenn Ford, tá? Ele já estava velho na época e diz que ele tinha problemas de alcoolismo, então ele ia alcoolizado para o set de filmagens e
dava baixarias, não queria sair da limusine. Tem uma história que diz que um dia a esposa dele era décadas mais jovem, alguém assobiou para a esposa dele, ele se recusou a sair da limusine, ele saiu de tapa com os caras da produção. Se você reparar mesmo, por exemplo, você vai ver que ele, todas as cenas assim, que o Glenn Ford, o tiozinho lá, gordinho, aparece, ele tá com a mesma camisa aberta até aqui, imaginando o cheiro de CC do velho bebum, né? Mas enfim, essa menina, ela é uma narradora que aos poucos você vai provando que ela é não confiável, porque ela tem memórias reprimidas e ela já tinha feito uma operação no cérebro, né? Então aí depois essas pessoas vão desaparecendo, para variar ninguém chama a polícia, ou a polícia é inepta, até que você vai ter uma grande virada. Eu não vou me preocupar em fazer muito esse negócio de spoiler, vou fazer, porque o filme, né? Essa é a ideia, não tem história. Só que assim, o filme tem. Ele é lento para burro, então é duro de você aguentar. Mas é assim: no começo, quando tem a primeira morte, então a moça tá no carro, né? Ela vai pro carro. Aí ela sai correndo, tá? Tentando fugir do assassino. E, sei lá, ela corre assim, 10 metros e já para. Fala assim, burra. Aí depois ela corre mais um pouquinho. Uma mulher daquela não podia correr, né? Tem uma outra cena em que um carro, que tem uma ponte pêncil. Não, ponte pêncil não, aquelas pontes que abrem, né? Drawback Bridge em inglês. Em português eu não sei o nome. Pêncil é aquela assim, né? É aquelas ponte que abre, assim. Então, uma das gags, uma das coisas do filme é que tem uns cara, claro, aquele povo da escola vai fazer pular de uma ponte para outra, tal. E aí tem uma hora em que a Virginia, Jeannie, tem um flashback que é com a mãe dela e ela dirigindo. A mãe dela tá de fogo e tal. Então aí você vai ver que a mãe dela vai morrer, ela vai ficar sequelada, a Jeannie, né? E aí quando ela tenta pular a ponte, assim, o carro não consegue pular e cai no rio. Se você prestar atenção, você vai ver aquilo feito em supostamente 3 ângulos diferentes, tá? Só que tem uma coisa assim, 2 vezes o carro cai de cabeça para baixo, mas na terceira vez o carro cai normal, não cai de cabeça para baixo, tá? Porque eles tiveram que fazer a cena mais de uma vez e eles usaram todos os takes. Então é esse tipo de erro que tem no filme, né? Erro grosseiro, assim, sem contar que aí para tentar despistar, porque logo a gente vai achando que a assassina é a Virgínia mesmo, né? A menina principal, que daria uma boa coisa. Daqui a pouco eu comento por quê. Então, para tentar despistar, eles colocam todas as pessoas como os amigos dela, como suspeitos, mais de uma vez, inclusive, né? Então você fala, nossa senhora, tem gente que os amigos falam assim, como se fossem sociopatas mesmo. Só que pena que é tudo muito comprido, tudo muito longo, as cenas são longas demais, os espaços entre as falas são longos demais, porque é um filme de 1h50, e com mortes que não são memoráveis, né? Mas tem, assim, o pai dela é super creepy, super estranho. E aí, então, no roteiro original, eles pensaram em fazer justamente o que eu falei, né? A própria moça que parecia ser a Final Girl seria a culpada, certo? Ela estaria louca, na verdade seria o espírito, a explicação original é que o espírito da mãe dela baixaria nela, por isso que dá os lapsos de memória, e ela cometeria os crimes. Claro, se o roteiro fosse mais bem feito, não precisava ter história do espírito, ou eles poderiam ter feito de uma forma em que a gente não desconfiasse tanto dela. Ia ser muito legal, por quê? Porque mesmo naquela época, em 1981, eles já iam estar fazendo um filme em que o elemento formal Final Girl estaria sendo questionado, né? Só que não, o que eles fizeram? Os produtores, como achavam que esse final seria muito na cara, eles inventaram o final, tiraram o final da cartola do coelho, para não falar de uma parte do corpo que eu queria falar aqui, mas eu não vou ser tão vulgar, né? Tiraram lá o final. Então é assim, a Jeannie, ela não matou as pessoas, ela tinha uma irmã, meia irmã, porque o pai dela a mãe dela tiveram um caso com um ricaço,
que era pai dessa moça, e que a gente via no filme, né? Era a melhor amiga dela. Só que essa moça, como se fazia passar por ela? Usava uma máscara perfeita naquela época, no 80, uma máscara perfeita. E quando você tem essa revelação, né, de que era uma meia-irmã dela que usava uma máscara, aí você começa a fazer um monte. Mas como então? Se é isso, ela. Mas como então? Porque naquela cena era a Virginie que estava com o pai dela, então deveria ser outra pessoa. Deveria, enfim, nada faz sentido, porque você começa a perguntar, mas mais grave do que isso em termos de roteiro, né? Porque quando você vai fazer uma virada, você tem que plantar essa virada de alguma forma, para que a gente acredite nela, tá? Sei lá, o Sexto Sentido, lá, o clássico do Shyamalan, xalalala, lá. Quando a gente assiste de novo, você vai percebendo que ele plantou pistas, né? Os bons filmes, você vai plantando pistas para depois fazer sentido. Esse aí não, como foi tirado do Cartola do Coelho, não fez sentido nenhum. Então é uma virada por uma virada. Você só fala, what the fuck? Né? E aí a cena memorável, só que é do Happy Birthday to Me, do Parabéns para mim, parabéns. Todo mundo morto ali, assim. Aí tem uma hora que eles não estão com o chapeuzinho, mas depois eles estão com o chapeuzinho. Colocou o chapeuzinho, né? E aí aquelas coisas de filme slasher da época. Todas as personagens são abjetas, dá vontade que elas morram mesmo, né? Então tem um cara que invade a casa da Jeannie e rouba uma calcinha, que é o cara que quer fazer um motocross. Aí depois, quando ele tá fazendo lá o negócio do motocross, ele fez a prova com a calcinha da moça, assim, você fala, tem que morrer. Pena que não mostra. Ah, e tem uma morte que é legal, que é... o cara tá lá com peso, assim, e aí o assassino é assassino, então... vai colocando mais peso e depois joga um negócio nele. Ele tá com uma ereção do tamanho de um bonde, assim. Você fala, meu Deus! E você fala, nossa, então é legal. Ó, para ver uma vez até que é legal, só que ele é muito lento, né? Ele tem muita conversa, muita conversinha. E como tem extra, puta merda, nossa senhora, como tem extra. Né, em várias, 2, 3 cenas, assim, você vê um monte de gente. É porque no Canadá era mais barato filmar. O diretor não é ruim, viu? Porque a gente imagina que é tudo... O diretor, ele é um britânico que nos anos 50 dirigiu O Cabo do Medo, o original, Cape Fear, Os Canhões de Navarone, que eram filmes de guerra. Depois ele fez um monte de filme com Charles Bronson, J.L. Stevens, eu acho. Então, assim, ele até que é bem dirigidinho. O cara, ele entende o ofício, enquadramentos, é tudo tradicional, mas é tudo bem feito. Só que, assim, roteiro é uma merda, né? E aí, como teve muita censura, um monte de coisa escura, um monte de coisa que você não vê direito. Por isso que eu falei que, para quem não é fã de trecheira, compensa ver as mortes no YouTube. E mesmo quem é fã de trecheira, porque ele não é trash no sentido daquele... de Natal lá que eu resenhei aqui, o cara fala Garbage Day, né? Não tem alguma coisa o tempo todo nessa podreira, porque tem muita conversa, muita conversa chata, né? Muita gente chata conversando. Então é mesmo para mim só um filme da memória de quando essas coisas podiam assustar, porque eu tinha 14 anos de idade, né? Hoje eu tenho 56. Se eu continuar achando que esse filme é bom, aí quem tem problema não é só o filme, sou eu que estou com problema, né? Significa que eu não mudei, não amadureci, não aprendi nada, né? Nem com a vida, nem com filmes, nem amadureci. Então, não, é uma merda. É um filme cult só para você ver os absurdos, né? E o Glenn Ford só com uma camisa o filme todo, com a cara cheia, imagina, cheirinho de CC daquele velho. Olha, eu falando mal dos mortos. Mas assim, não, o filme é muito podre. Muito podre. Mas se eu achasse a edição no YouTube, por exemplo, dublada, olha, eu acho que eu assistiria só para ouvir as vozes, só para ouvir no fim, parabéns para mim. Né? Porque afinal de contas marcou, eu sou grato. Eu tô falando aqui do filme mal, inclusive, né? Porque eu tô fazendo uma resenha crítica aqui. Mas assim, foi um dos filmes que me deu repertório para o filme de horror. Tanto é que outro dia, quando eu resenhei o maravilhoso Pearl, do Ty West, por isso, na verdade, que deu vontade de rever o Happy Birthday to Me,
Tem uma cena em que tá todo mundo meio na mesa morto lá, eu lembrei do Happy Birthday to Me. O Ty West certamente conhece isso. Claro, assim como ele também conhece o Massacre da Serra Elétrica, que também tem essa cena. Não estou dizendo que foi o Happy Birthday to Me que inventou, mas essas coisas acabam formando parte do repertório da gente, né? Da onde que os caras do horror moderno tiram as ideias, porque a gente que gosta de horror acaba vendo trecheira também. É muito comum isso, né? Tchau.